E é exatamente isso que é profetizar. Profetizar não é falar aquilo que eu penso do cenário. Profetizar não é falar aquilo que eu estou pensando do cenário. Profetizar é falar aquilo que Deus já disse em relação ao cenário. Profetizar é falar e declarar aquilo que o Senhor já falou daquela circunstância. Ei, só um segundo. Antes de continuar, deixa eu te perguntar: você tem tirado tempo para ouvir a voz de Deus? Se quer começar seus dias com mais paz, direção e fé, precisa conhecer o devocional Café com Deus Pai. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E desde o momento em que o povo pisa o pé no deserto, Deus ele coloca de dia uma coluna de nuvem. E à noite outra coluna de fogo. Por quê? Deus nunca vai nos deixar sozinhos nos desertos. Nunca. Muitas vezes nós não vemos a mão do Senhor. Mas isso não significa que Ele não esteja lá guardando, provendo. Porque se não fosse a mão de Deus te guardando nesse deserto, nem aqui você estaria. Você já tinha sido morto. O deserto já tinha te matado. O faraó já tinha te matado. O faraó já tinha te encontrado. Porque a nuvem não servia apenas para orientar e direcionar o povo, como também para esconder do inimigo. Porque é isso que é a Shekinah. É a glória que orienta, mas é a glória que esconde. Diante de você vai a Shekinah do Senhor. É a glória que orienta, é a glória que protege, é a glória que esconde, é a glória que dirige, é a glória que vai contigo, é a glória que te acompanha, é a glória que não te abandona, é a glória que em todo momento não te deixa. Eles nunca ficaram sozinhos. Porque Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação. Deus nunca vai nos colocar no deserto da vida sem habitar em nós a presença, o poder dele, a Shekinah dele. E o povo começa a passar por aquele deserto, até nós chegarmos aqui no capítulo 14. E no versículo 13, nós vamos ver que um povo está amedrontado. E o povo vai começar a falar para Moisés em tom de censura. Por que nos tirou do Egito? Olha o que está acontecendo conosco agora. Do lado montanha, do outro lado montanha. Atrás, Faraó com o seu exército. E na frente agora tem o Mar Vermelho. Moisés, por que porventura não havia um sepulcro suficiente no Egito? Agora tu nos tirou de lá para nos fazer morrer neste deserto. Aí no versículo 13, onde nós vamos ler, Moisés se posiciona dizendo algo poderoso. Moisés ele vai se posicionar diante do povo e vai dizer: não temais, estais quietos e vede o livramento que o Senhor fará por vós. Estais quieto e vede o livramento. Porque hoje os egípcios que vocês veem, vocês não verão novamente. Agora, Moisés está dizendo: nunca mais vocês vão passar por isso. Isso não. Estais quietos e vede o livramento de Faraó. O que Moisés está dizendo: chega. Nunca mais vai ter isso. Porque tem hora na nossa vida que a gente tem que se posicionar e dizer: chega. Faraó já fez muita coisa por aqui. Chega. Tem hora que você tem que dar uma de doida dentro da tua casa e dizer: Satanás, chega aqui não mais. No meu casamento não mais. No meu trabalho não mais. Na minha vida financeira não mais. Chega. Agora, com que autoridade Moisés fala isso? Porque não é Deus falando, é Moisés falando. É Moisés profetizando. Com qual autoridade que Moisés fala isso? Porque não é Deus falando, é Moisés falando aqui. Moisés aqui ele está profetizando. Aqui ele está profetizando o quê? Olhando para onde? Para a promessa. A promessa é: nunca mais vocês vão voltar para este lugar. Porque muitas vezes a gente pisa o pé no deserto e a gente acaba esquecendo das promessas que Deus fez para nós. E nós somos movidos por aquilo que vemos e não por aquilo que sabemos.
Porque nós temos promessas de Deus, mas muitas vezes nós pisamos o pé no deserto, vemos impossibilidades, e as impossibilidades começam a determinar nossas palavras. E o Senhor está dizendo, a impossibilidade não tem o poder de anular a promessa continua de pé, a promessa continua inabalável, a promessa continua intocável. O Senhor está dizendo, para de se movimentar por aquilo que você está vendo, e começa a se movimentar e transitar nos desertos da sua vida, por aquilo que você sabe, por aquilo que você ouviu da boca de Deus. E Deus está dizendo, eu tenho obra para cumprir, eu tenho promessa para realizar, e isso nunca mais vai acontecer. Tem promessa de Deus para a tua casa, tem promessa de Deus para a tua família, tem promessa de Deus para os teus filhos, tem promessa de Deus para as tuas finanças, tem promessa de Deus para o teu ano. O Senhor está dizendo, para de caminhar olhando para o cenário, para de caminhar olhando para o mar vermelho, comece a caminhar olhando para a boca de Deus. Aquilo que saiu da boca de Deus não falha, aquilo que saiu da boca de Deus não muda, aquilo que saiu da boca de Deus não volta para trás, mas antes faz o que lhe apraz. Porque é exatamente isso que é profetizar. Profetizar não é falar aquilo que eu penso do cenário. Profetizar não é falar aquilo que eu estou pensando do cenário. Profetizar é falar aquilo que Deus já disse em relação ao cenário. Profetizar é falar e declarar aquilo que o Senhor já falou daquela circunstância. Talvez você está passando por uma situação difícil na tua vida, do processo de dificuldade financeira, processo de dificuldade na sua saúde. Talvez você recebeu um diagnóstico do médico, e aí, só que como eu vou profetizar, Ruth? Eu estou diante do mar vermelho da impossibilidade. Aí o Senhor está dizendo, então para de olhar para o mar vermelho da impossibilidade e comece a olhar para a palavra. Então aí você começa a mudar as palavras deste cenário. Por quê? O teu cenário começa a mudar quando você muda suas palavras nesse cenário. Então você vai olhar para o cenário de doença incurável e vai olhar para ele e declarar, profetizar como Moisés está profetizando aqui. Nunca mais isso vai me perturbar. Nunca mais o Senhor é aquele que me sara. O Senhor é aquele que está no controle de tudo. Você começa a olhar para o cenário e declarar a palavra. Não tem cenário que fique do mesmo jeito quando ele se depara com aquilo que saiu já da boca de Deus. Muitas vezes chega a depressão, aí você para de olhar para a depressão, coloca as óticas de Deus e começa a profetizar aquilo que Deus já disse a respeito disso. Aí você olha para a vida de Jó, que estava vivendo níveis terríveis de dor, angústia emocional, física, em todos os níveis, e era a chave que você possa imaginar. Mas ele vai dizer, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É você olhar para o cenário e dizer, quer saber, você não me amedronta. Eu tenho um Deus que os planos dele nada muda. Não tem Satanás do inferno que possa parar. Não tem Satanás do inferno que possa paralisar. Aquilo que ele quer vai ser cumprido. Então, Senhor, faça a tua vontade e cumpra teu querer. Porque, Senhor, o Senhor está no governo de todas as coisas. Então isso é profetizar. Agora, Moisés profetiza. Agora a minha pergunta é, Moisés profetizou, e ao profetizar, o mar vermelho abriu? Não. Porque tem coisa que não é somente profetizar. Quando eu profetizo, as coisas começam a mudar. Quando eu começo a profetizar, não é que o cenário muda, eu mudo. É diferente. Porque muitas vezes a gente quer profetizar achando que o cenário vai começar a mudar. Mas não é sobre cenário, é sobre teu coração. É sobre aquilo que Deus precisa tratar em você, não é sobre o cenário. Não é sobre o que você está vivendo, é sobre o que você está sentindo. É sobre para onde você está olhando. Não foi assim, Ezequiel 37? Que em visão Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Aí Ezequiel vai chegar no vale e vai dizer, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Vale de ossos secos é além da morte. Eu não estou vendo gente morta, eu estou vendo osso. E Deus responde, fala para o profeta, poderão reviver esses ossos? E o profeta vai dizer, Senhor, tu sabes. Deus vai dizer, não sou eu que sei. É você que tem que profetizar. Porque a gente tem a tendência de lançar a responsabilidade para Deus. Senhor, tu sabes, se o Senhor quiser fazer, tu faz. Mas nós não ocupamos a nossa responsabilidade nisso tudo. E o Senhor hoje está chamando a responsabilidade. Há uma predisposição do céu em fazer para a tua vida. Há uma predisposição do céu em fazer por você e para você. Mas você também tem que ocupar a tua responsabilidade nisso tudo.
Não é só Deus, Deus, tu sabe, mas não se movimenta, não jejua, não ora, não se compromete, não obedece, está errado. É por isso que entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Porque não é só profetizar, eu tenho que me movimentar no vale. Ah, meu Deus! Porque eu profetizo, mas também me movimento. Eu profetizo, mas também eu correspondo àquilo que eu disse. Senhor, tu sabes. Deus falou, não, profetiza, filho do homem. Mas não só profetizo, vai para o meio do vale. Vai para o meio da dificuldade, vai para o meio da impossibilidade. Porque à medida que tu profetiza e à medida que tu se movimenta, eu vou mudando a realidade deste vale. À medida que tu profetiza, à medida que tu movimenta, eu vou mudando a realidade deste lugar. Ah, meu Deus. Deixa eu falar porque o Espírito Santo está mandando. Porque tem mulher e tem homem que é especialista em profetizar, mas é negligente em se movimentar. Profetiza, minha casa vai ser uma benção, mas ele mesmo não é uma benção na casa. Ele profetiza, Senhor, este ano o Senhor vai tocar nas minhas finanças, mas se movimenta e transita nas finanças de forma errada, gastando além do que pode. Tem gente que é especialista em profetizar, mas negligente em se movimentar. Mas o Senhor está dizendo, hoje eu vou derramar uma unção de movimento e tu vai transitar certo nos vales da tua vida. Tu vai transitar do jeito certo nos desertos da tua vida. E a vitória vai chegar porque Deus corresponde ao teu profetizar. E Deus corresponde à tua obediência de corresponder ao que tu profetizou. Porque a gente acha que profetizar, aí é com Deus. Eu já profetizei, já coloquei minha fé em ação. Mas a primeira pessoa que tem que atender a profecia é você. Por que tu diz isso, Ruth? Tem gente que profetiza, Senhor, eu declaro paz neste lugar. Eita glória! Eu declaro paz neste ambiente. Eu declaro paz na minha casa. Eu declaro paz no meu trabalho. Mas você é a primeira pessoa a gritar com todo mundo. Você é a primeira pessoa a arrumar briga com todo mundo. Panela voa, briga com o marido, TPM a flor da pele. O marido chega, também é carrancudo, também é cara virada. Agora, Moisés profetizou, Mar Vermelho abriu? Não. Porque agora Deus quer curar também nossos movimentos. Porque não é somente profetizar. É necessário também eu me movimentar corretamente nesse deserto. É por isso que Deus, Ele vai passar alguns princípios. E o primeiro princípio, para a gente ver impossibilidades sendo neutralizadas, o primeiro princípio vem em forma de pergunta. Qual que é a pergunta que Deus faz para o povo? Por que clamas a mim? Olha o primeiro princípio de movimentação é uma pergunta. Por que está clamando? Por que ainda está clamando? Por que clamas a mim? Diga ao povo que... Agora preste muita atenção no que eu vou dizer para você não falar que eu estou pregando heresia. O que Deus está dizendo aqui é: por que está orando por aquilo que eu já mandei fazer? Por que ainda está orando por aquilo que eu já ordenei você caminhar fazendo? Porque ainda está no propósito ainda de continuar orando e está profetizando, orando, está lindo. Mas o Senhor está dizendo, não, está na hora de ir para outro nível, está na hora de se movimentar nesse lugar. O Senhor está dizendo, por que é que está clamando por aquilo que eu já mandei marchar? O Senhor está dizendo, eu já falei, eu já ordenei, eu já usei profeta, eu falei no teu coração. A ordem agora é de marchar, a ordem agora é para marchar. Para de ficar insistindo naquilo em oração. O Senhor está dizendo, a tudo aquilo que se refere a Faraó, não ore mais, porque eu já dei vitória. A tudo que se refere à opressão de Faraó, deixa de orar, porque eu já dei livramento. Eu já dei livramento, eu já dei escape, eu já abri algo poderoso. Marcha, 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 se movimente neste lugar. Tem mar vermelhos na nossa vida que não se abrem,
Porque a gente ainda insiste em ficar paralisado em cima daquilo que sentimos e esquecemos de caminhar por aquilo que sabemos. E o que é que você sabe a respeito do teu propósito? Ruth, eu tenho desejo de pregar, eu tenho desejo de ministrar, eu tenho desejo de cantar. Primeiro que o desejo não nasceu do teu coração e nem da tua mente criativa. O desejo nasceu no coração de Deus. Porque é Ele que efetua em nós tanto querer o sonho, como o efetuar. Então não é da tua mente criativa. É Deus que plantou uma semente de propósito de chamado na tua história. Aí talvez você não estou esperando o momento certo. Mas vem cá, Deus já usou profeta, Deus já usou pastor, Deus já usou a pastora, Deus já usou pessoas próximas, Deus já falou no teu coração, cara a cara, face a face com você. Não estou esperando o momento certo. O momento certo é agora. O momento certo é já. Porque muitas vezes a gente insiste em ficar orando e dizer para o pastor e para a pastora, não, fica no óleo, porque eu ainda estou orando para Deus confirmar. E Deus está dizendo, eu já confirmei faz tempo, porque ainda está parado neste lugar. Eu já liberei, eu já profetizei, eu já determinei na tua história faz tempo, porque ainda está parado por aquilo que eu já ordenei caminhar. Eu já mandei pregar, eu já mandei cantar, eu já mandei adorar, eu já mandei fazer. Mas você está olhando para o medo e colocando desculpa que ainda tem que continuar orando.